Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. E hoje, dentro da temática da ciência da religião, nós vamos falar sobre personagens religiosos, Ou personagens que tiveram uma importância em alguma religião. Desta feita, vamos falar sobre Joseph Smith, o pai do mormonismo, ou fundador do mormonismo, ou para algumas pessoas, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith, ele nasceu em 23 de dezembro de 1805, e ele vai morrer em 27 de junho de 1844. Nós vamos finalizar o vídeo falando sobre a sua morte, Mas quem foi Joseph Smith, Quem é esse personagem, controverso? Não vou abordar as controvérsias sobre sua vida, vou deixar para uma outra oportunidade. Nesse aqui eu só quero falar um pouco sobre ele, sobre a sua história, para deixar vocês, para que vocês conheçam um pouco, para que vocês se interem um pouco desse personagem, possam também pesquisar, já que na maioria das vezes, por mais que não sejam tão simplórios, mas o vídeo tem a intenção de promover em vocês, despertar em vocês o interesse de se aprofundar na temática. Então, quem foi Joseph Smith? Primeira coisa, como eu falei que ele é o fundador, ele foi um líder religioso americano, E ele fundou o mormonismo, ou podemos dizer a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith, aos 24 anos, ele vai publicar essa obra aqui, que é a obra utilizada para a promoção da fé dos mormons, Inclusive tem um vídeo só sobre essa obra aqui. Só procurar aí no canal, tem um vídeo só sobre o livro dos mormons, então não vou falar sobre ele, Porque a proposta do vídeo é falar sobre Joseph Smith. Então, ele lança esse vídeo e com isso ele acabou atraindo dezenas de milhares de seguidores para a fé, para essa nova fé, essa nova forma de professar, poderíamos dizer assim, uma forma de cristianismo, já que também eles usam a Bíblia, E ele, após ele lançar essa obra, o livro de Mormon, ele vai morrer, no caso 14 anos depois. Nós vamos finalizar o vídeo tratando sobre a sua morte, O mormonismo, para vocês terem ideia, é seguido por milhões de pessoas, E isso em todo o mundo, por mais que tenha surgido na América. Joseph Smith, ele nasce em Sharon, Vermont, Só que depois ele vai se mudar com sua família lá para o oeste de Nova York, E tem um motivo para que ele se desloque, se faça essa mudança, E o motivo foi uma série de fracassos, nas colheitas em 1816, E ele vai passar, a partir daí ele vai passar a viver em uma área com a intensa reavificação, religiosa. E esse período ele será conhecido como o segundo grande despertar, E aí o que vai acontecer? Joseph Smith, ele vai experimentar uma série de visões, Uma série de visões. Uma delas vai ocorrer mais precisamente em 1820, E ele vê nessa visão que Joseph Smith ele vai ter, Ele vai ver dois personagens. O primeiro personagem que ele vê é Deus, o Pai, Joseph Smith ele acaba vendo a Deus. E o segundo personagem que ele vê é Jesus Cristo, Daí o mormonismo ser uma vertente do cristianismo, por mais que os próprios cristãos considerem uma heresia, Mas, como você viu aqui, tem essa conexão aqui direta com o cristianismo, E a sua própria visão, como nós vemos, ele acaba vendo o Pai, Ele vê o Pai, como também ele vê
ao próprio Senhor Jesus. Em 21 de setembro, cabe aqui a gente falar sobre essa data, né? Em 21 de setembro de 1823, Joseph Smith ele vai dormir, né? E antes de dormir ele vai fazer as suas orações, né? E aí quem vai aparecer a ele? Vai aparecer o anjo Moroni, né? Aparece a ele, e esse anjo vai direcionar a Joseph Smith, né, a esse livro, que é o livro dos Mormons, né, que está enterrado e se encontra em placas de ouro, né? E aí o que acontece? Esse livro aqui, essa obra, ela contém, né, uma história, né, judaico-cristã, só que de uma civilização americana. No livro, quando eu falo do livro, eu falo de onde, quem é esses descendentes, né, que vão vir direto da judeus que vão vir, né, que vão migrar para América. Aí você vai lá e assiste o vídeo, que aí você vai ver quem são. Eu quero só focar em Joseph Smith. Em 1830, né, quando ele publica o livro de Mormon, né, que ele traduziu, vai traduzir as placas, né, de ouro para o inglês, né, a língua inglesa. E nesse caso, no mesmo ano, no mesmo ano que ele traduz a obra, né, para o inglês, ele vai organizar a igreja, né, a Igreja de Cristo, né, e na compreensão de Joseph Smith, essa igreja, ela seria a restauração da igreja primitiva, seria uma volta à igreja primitiva, né, como se a igreja protestante ou a igreja cristã da sua época não fosse a igreja tivesse se desvirtuado. Então essa revelação traz Joseph Smith para fundar uma igreja de volta à igreja primitiva, né? Então, que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Eu quero finalizar o vídeo falando sobre a sua morte. Joseph Smith, as causas eu falo em outro vídeo, né? Eu quero que vocês tenham a curiosidade também de fazerem pesquisas, né? De estudarem também. O intuito aqui do canal é despertar em vocês o interesse pelas religiões. A sua morte foi assim: ele vai ser assassinado, né, em 27 de junho de 1844, né, ele vai ser morto juntamente com seu irmão Irum. E a história conta o seguinte, né, qual é a história que é contada, né, que ele estava preso, né, em Carthage, né, em Illinois, e cerca de 100, depois eu deixo para você pesquisar aí o motivo que ele estava preso. Eu quero despertar em vocês isso. E aí cerca de 150 a 200 homens vão até lá para matar ele, né? E nesse caso aí, uma coisa que é interessante sobre a sua morte é que ele vai narrar a situação, e aqui que a gente vai finalizar o vídeo e eu dou sequência. Vou falar mais sobre ele em outra oportunidade, mas o que eu queria era somente trazer essa noção para vocês, a vida, um pouquinho da sua obra e sua morte. E quando o Joseph Smith ele tá caminhando para sabia que ia ser morto, né? Ele é como se fosse uma espécie de profecia ou de relato sobre a sua vida, sobre a sua compreensão, na verdade, sobre a sua compreensão do que estava acontecendo. E na obra Doutrina e Convênio 135, parte 4, diz assim, que como que Joseph Smith relata isso, né? Ele narrou que era um cordeiro, né, semelhante a Cristo, né, que estava sendo como um cordeiro para o matadouro, né, porque aí ele vai ser assassinado. Então, uma coisa interessante é que você assista o vídeo sobre o livro de Mormon. Eu falo aqui como esse livro foi formado e os povos de onde vieram, quem foi esses povos e como chegou até essa obra aqui. Aqui eu só pincelei porque é interessante era falar
sobre Joseph Smith, uma parte, né? A gente vai falar mais sobre a vida e sobre a história de Joseph Smith de uma forma gradual, progressiva, a partir de algumas situações. A gente vai trazendo quadros da vida de Joseph Smith, né? Que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Normalmente andam de 2 em 2 e de gravata, as mulheres bem compostas, de saia. Depois também a gente vai abordar sobre as doutrinas da própria Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Porém, nessa obra aqui já fica claro que esse livro aqui é considerado como, logo aqui na introdução, vou ler só isso aqui para a gente finalizar o vídeo. O livro de Mórmon é um volume de escritura sagrada comparável à Bíblia. Então eles podem até chegar com a Bíblia para fazer a evangelização, mas essa obra aqui é o livro sagrado dos mormons, né? A Bíblia é só um complemento, mas aqui é o livro sagrado que eles utilizam na propagação da sua fé, né? E é uma religião americana, né? E que se encontra em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Aqui atrás da minha casa tem uma igreja, né? Até quando eu era menor eu tive a oportunidade de ter ido até lá. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo, dessa vez personagens religiosos, e nessa oportunidade falamos sobre Joseph Smith. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Tem muito conteúdo dentro do canal, bastante interessante, sobre várias religiões das quais eu falo. Agora falei sobre o Pentateuco Espírita, os 5 livros codificado por Allan Kardec, né, o professor Rivail, né, um francês pedagogo. Dá uma olhada aí nesses vídeos, né? E tem vídeos sobre Islã, tem vídeos sobre várias religiões, né? Que o intuito do canal é promover a cultura religiosa, a educação religiosa, sem atacar as religiões, mas promovendo assim um diálogo entre as religiões e um conhecimento mais profundo sobre as religiões, a partir de uma ótica da ciência, da religião, como também da própria teologia. Então é isso. Foi bom estar com vocês aqui e até o próximo vídeo.